Como é que a gente pode observar a presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e o fato de Trump sair nessa defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Donald Trump está usando o Bolsonaro como uma desculpa para manter a sua política de tarifaço internacional, essa chantagem global que vem se aplicando a outros países, ou é realmente ali uma defesa ideológica que Trump faz também para agradar a sua fanbase internacional, né, nessa nova configuração política que a gente observa também de lideranças que querem transcender os limites dos seus próprios países, nas redes sociais e tudo mais? A gente está passando por um movimento de transformação da economia global, né? Os Estados Unidos ele sempre teve muito bem posicionado e sólido no cenário econômico como um todo, só que por conta nos últimos anos a gente teve uma transformação, o peso da China, mudanças globais como um todo, mas o próprio tarifaço do Trump ele surtiu um efeito no mundo como um todo. Então, o impacto disso foi uma instabilidade e uma perda de credibilidade para o governo americano. E a melhor maneira que ele tem agora de tentar resolver um pouco a situação é se beneficiar de políticos e nações que tenham políticas em comum com ele. Quanto mais ele conseguir se aproximar politicamente de um país, para ele é mais interessante. Então, ter políticas próximas de Bolsonaro e família Bolsonaro, com certeza, é buscar aliados para um cenário onde o mundo todo enxerga as políticas econômicas trumpistas como voláteis. Só que existe também um outro fator, né, que a gente tem que considerar um pouco no momento, que é a questão da cúpula do BRICS que teve essa semana. E isso o que a gente está vivendo pareceu que foi muito ligado ao Bolsonaro, né? A carta, na verdade, eu acho que é uma maneira de legitimar um pouco a política trumpista. Mas existe um resquício também de um certo receio das movimentações do BRICS econômicas, das novas políticas que estão sendo implementadas agora, desses novos acordos e movimentações do BRICS como um todo. Considerando que o Brasil está à frente, né? A nossa antiga presidente, Dilma Rousseff, ela é a presidente do Banco do BRICS. Então, para os Estados Unidos, isso é uma grande ameaça. A gente pensa que o maior bloco econômico hoje no mundo está com uma presidência brasileira, que não vai de acordo com as políticas trumpistas e muito menos com a questão da família Bolsonaro. Então a gente tem um conflito ali, que é um político, que ele transpassa também para o cenário econômico, porque não existe uma justificativa concreta do ponto de vista econômico para essas tarifas. Né? Quando a gente pensa numa tarifa de 50%, considerando o cenário como um todo, isso é uma das maiores da história do comércio internacional. Então teria que ter uma justificativa, por exemplo, uma sanção, um bloqueio, alguma coisa que justificasse a esse ponto, né? Uma punição de verdade. E elas estão sendo usadas como uma maneira de coagir, de tentar pressionar outros países e movimentar a economia do mundo como um todo.